Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 18 do livro de Gênesis, capítulo 18. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, ontem nós ouvimos uma mensagem abençoada, uma mensagem bastante impactante ontem, sobre o tema Casa de Demônios. Então você que não acompanhou, não viu a mensagem, quer ver a mensagem está no YouTube. Entra lá, está lá no YouTube a mensagem, no canal Falando de Jesus, você vai encontrar essa mensagem lá, amém? Falando de Jesus, você vai encontrar várias mensagens que nós temos pregado e anunciado a palavra de Deus, para levar transformação e o Espírito de Deus tocar o coração de vidas que durante esse Brasil inteiro aí possa ouvir as mensagens e ser impactada pelo Senhor. E ontem nós ouvimos uma mensagem poderosa chamada Casa de Demônios, e nos ensinou muito, foi de grande ensinamento para as nossas vidas ontem. Então eu gostaria que você que não viu essa mensagem, entra lá, assista, essa mensagem falando Casa de Demônios, lá no nosso canal Falando de Jesus, tá bom? Irmão, Gênesis capítulo 18 e o verso 17, glória a Deus, aleluia. Capítulo 18 de Gênesis, no verso 17, diz assim: no tema é Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 17: e disse o Senhor: porventura ocultarei eu a Abraão aquilo que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que cerca dele tenho falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, eu saberei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, segundo essa leitura que nós fizemos, eu quero ministrar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando os anjos do Senhor passaram ali para falar com Abraão, o Senhor veio naquele lugar para revelar a Abraão o que ele ia fazer. Nós entendemos, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus não deixa nada em oculto dos seus profetas, dos seus servos, aquilo que Deus vai fazer. O cuidado de Deus, o zelo do Senhor pela sua igreja, pelo seu povo é tão grande, que Ele revela, Ele mostra o que Ele vai fazer. Ele não nos deixa enganado, Ele não nos deixa perdido. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela é para nós um livro de aconselhamento, um manual que nos ilumina, ele enche a nossa mente de luz, ele abre os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que vão acontecer, porque a Bíblia diz que Deus não nos deixará enganados, que Ele revela, assim como foi com Abraão, não é? O Senhor ele estava observando que o pecado, a prostituição, a destruição moral estava assoladora na cidade de Sodoma e Gomorra. O povo não tinha mais respeito, o povo vivia de corrupção, vivia de prostituição, vivia de promiscuidade, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O povo era adoradores de ídolos, de vários e vários deuses, segundo o pensamento deles. E a Bíblia diz que aquilo estava diante de Deus como abominação.
Eu sempre digo para os irmãos aqui na igreja: abominação representa para Deus um sentimento de nojo. Deus, então, ele tinha nojo do que ele estava vendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Só que nós entendemos aqui, conhecendo a história, conhecendo a Bíblia, nós entendemos que em Sodoma e Gomorra morava quem? O sobrinho de Abraão, morava Ló. E a Bíblia diz que Ló era um homem justo, era um homem de Deus. Só que ele habitava dentro dos muros, da cidade de Sodoma, aonde estava havendo corrupção, aonde estava mentira, aonde estava havendo prostituição, aonde o povo não tinha temor de Deus. O povo não tinha temor de Deus, então eles viviam a sua própria vontade, ao seu bel prazer, aquilo que eles sentiam que fazia bem para a sua carne. Então não havia temor de Deus dentro daquele lugar. Então o Senhor, Ele tem em seu coração o desejo de destruir a cidade, e Ele envia os 2 anjos para lá. Só que eles vão à casa de Abraão para avisar o profeta de Deus: está vindo um grande mal, uma grande destruição para essas 2 cidades, mas eu vim aqui para avisar você, para você saber o que vai acontecer, porque você é homem de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, e disse o Senhor, é o próprio Deus falando, e disse o Senhor: porventura, presta bem atenção, por um acaso, eu vou esconder alguma coisa de Abraão, meu servo? Por que eu esconderia alguma coisa dele? Não, eu vou fazer, mas antes eu vou revelar a Abraão, porque eu tenho visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então eu quero que você, igreja, entenda comigo aqui uma coisa. O Senhor está dizendo aqui, eu tenho uma aliança com Abraão, porque nós vamos usar essa palavra aqui para entendermos os nossos dias de hoje. Eu tenho uma aliança com Abraão, e eu não vou fazer nada sem antes revelar ou mostrar para aquele homem que tem uma aliança comigo qual é a minha vontade e o que eu quero fazer. Então, antes de Deus tomar a atitude de executar Sodoma e Gomorra, primeiro ele foi avisar o homem com quem ele tinha uma aliança, com quem Deus tinha uma promessa. Amém? Então entenda bem uma coisa, irmãos: existe na minha vida, existe na tua vida um chamado e uma promessa. Quando você aceitou Jesus, você aí que está em casa, quando você aceitou Jesus, quando você colocou a tua vida no altar para Deus, você fez uma aliança com Deus, você assumiu uma aliança com Deus, e existe sobre a tua vida uma promessa de Deus cuidar de você, de Deus guardar você, de o Senhor abençoar a tua vida, e de você ser um instrumento na mão de Deus. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Abraão também não sabia. Pastor, mas eu não sei como que eu vou fazer isso ou aquilo. Abraão também não sabia. Abraão só fazia o que Deus mandava. Ele só queria ser obediente ao que o Senhor tinha falado com ele. Então eu falei aqui outro dia que Jesus, ele diz assim: você me ama? Então se você me ama, então você guarda a minha palavra. Aquele que guarda a palavra, ele já está vivendo a promessa de Deus, ele já está cumprindo a promessa de Deus na vida dele, porque ele está guardando a palavra. Então o Senhor diz assim, eu não esconderei nada de Abraão, porque eu tenho visto que ele certamente será uma grande nação, uma nação poderosa. Existe uma promessa com Abraão, e ele era obediente, e Deus estava vendo em Abraão esse estado de obediência. Aí ele diz assim, porque eu o tenho conhecido. Irmãos, isso é uma coisa muito particular de cada um,
E é muito importante nós entendermos. Olha o que o Senhor fala de Abraão, assim como Deus também falou de Jó, não é? Eu sei quem é o meu servo Jó. E olha o que Deus fala de Abraão agora. Eu tenho conhecido, eu sei quem é ele, eu sei o que ele faz, eu sei o que sai, o que procede de Abraão. Deus está dizendo assim, eu o conheço bem. Então Deus tem um propósito, Ele tem uma aliança, Ele tem uma promessa comigo e com você, e Ele está dizendo assim, eu o conheço bem. Ele diz, eu sei que Ele há de ordenar ou ensinar os seus filhos e a sua casa, a sua família depois dele, para que guardem o meu caminho, ou seja, guardem a minha palavra, a palavra do Senhor, para agirem com justiça e com juízo. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, eu não vou esconder nada de Abraão, eu não vou ocultar nada dele, porque ele é homem de Deus. Eu sei quem ele é, eu sei quem é Abraão para mim, e eu sei quem sou eu para Abraão. Você está entendendo, irmão? Porque aqui entra aquela parte do temor e do tremor. Tem muita gente que conhece a Deus, mas não tem temor de Deus. Então vive de qualquer maneira. Quer dizer, eu conheço Deus, mas quem é Deus para mim? Eu sei quem é Deus, mas o que Ele é para mim? Se Deus é importante para mim, se Deus Ele está em primeiro lugar na minha vida, então com a minha vida eu vou respeitar a Deus, com a minha vida eu vou adorar a Deus. Não é de palavras, não é da boca para fora. E o Senhor Ele está dizendo aqui justamente isso. Eu conheço a Abraão, eu sei quem sou eu para ele, e eu sei quem é ele para mim. Está entendendo, irmão? Não é uma coisa que é só Deus sabe quem é você. Não, você tem que saber quem é Deus para você. Quem consegue entender isso, ele não vai desviar, ele não vai abandonar Jesus. Quem consegue entender quem é Deus para você, ele vai gerar dentro da sua alma, dentro do seu interior, um rio, um estado de adoração, de respeito, de temor ao Senhor, porque ele entendeu quem é Deus para ele. Então olha o que Deus fala. O que é interessante na Bíblia, irmão, é você esmiuçar aquilo que Deus está falando para nós dentro da palavra. Não ler por cima, mas entender profundamente o que Deus está falando. Ele está falando assim, eu conheço Abraão, quer dizer, eu sei qual é o teu coração, eu sei o que ele tem comigo, eu sei o que Abraão vai fazer, eu sei, o Senhor diz aqui, ó, nós lemos junto, né? Eu sei que ele futuramente vai ensinar a sua geração ao meu respeito, ele vai ensinar a minha palavra para eles, e os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão produzir juízo e retidão na geração futura, por causa do ensinamento de Abraão. Amém? Quando o pai, presta bem atenção aqui, irmão, que Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Quando o pai, ele tem uma vida com Deus, ele instrui o seu filho e ele tem uma preocupação para que o seu filho esteja no caminho de Deus. Ele tem uma preocupação, ele não consegue ficar tranquilo se o seu filho está tomando um caminho errado, ou se o seu filho não tem interesse pelas coisas de Deus. Ele tem uma preocupação. Então o Senhor está dizendo, eu sei que Abraão vai ensinar as outras gerações ao meu respeito. Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui, vai ensinar a minha palavra, vai instruir os seus filhos e a sua família a andar segundo os meus ensinamentos. Então o Senhor está dizendo, eu conheço bem o coração de Abraão e sei da promessa e da aliança que eu tenho com ele e ele comigo. Então, irmãos, Deus, ele sabe muito bem quem somos nós. E quando o nosso coração, como eu disse, ele entende quem é Deus para nós, quem é Deus para você, o que é Deus na sua vida, você não vai querer sair, você não vai querer abandonar, você vai se tornar uma pessoa mais justa, e que quer as coisas de Deus em você, e quer viver para as coisas de Deus, quer viver para Deus,
quer trabalhar para o Senhor, quer fazer a vontade de Deus, vai se preocupar em ministrar a palavra do Senhor para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Nos incomoda quando o nosso filho, quando o seu filho, ele perde o desejo, você vê que ele perde o desejo das coisas de Deus. É triste para um pai que ama Deus, é ou não é, irmãos? É triste para um pai, para uma mãe que ama Deus, que tem a vida para Deus, ele perceber que dentro da sua casa, o seu filho ou a sua filha não tem o mesmo amor, não ama, não se dedica, não tem o desejo de ter uma intimidade com Deus como você tem. Ele não produz aquilo. Então o desejo desse pai, dessa mãe, o sentimento desse pai é o que? De ensinar o seu filho, de instruir o seu filho, de passar tudo que ele tem de Deus para o seu filho, para que a sua geração, seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, sejam homens e mulheres que cresçam na presença do Altíssimo e do Eterno. Amém, irmão? Nós vivemos num tempo, eu sempre tenho falado isso aqui na igreja, nós estamos vivendo um tempo em que Jesus já está voltando. Nós estamos vivendo um momento em que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo para buscar o seu povo. Mas pastor, o Senhor vai avisar? Ele já está avisando. Amém? Ele já está avisando. Eu disse outro dia aqui, ensinando outro dia no culto na live, se você pegar a Bíblia, se você abrir o Apocalipse, você vai perceber que nós já estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse vai acontecer. Não, ele já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o Apocalipse, nós já passamos muitos capítulos do Apocalipse. Nós já estamos vivendo o fim. Jesus está prestes a vir buscar retirar a sua igreja da terra. E ele tem avisado os seus profetas, ele tem avisado o seu povo através da palavra, como ele fez com Abraão. Haverá uma grande destruição nessa terra, haverá uma grande destruição na vida daqueles que ficarem aqui, e o Senhor está avisando para os pais, o Senhor está avisando para a igreja de hoje que está de pé. Ele está dizendo: passa para frente, fala para o próximo, fala para o teu amigo, anuncia, porque eu tenho aliança com você. E nós estamos aqui para assumir a missão que foi dada para nós, de falarmos de Deus, de anunciarmos a Jesus, de cumprirmos aquilo que Deus tem em nós. É preocupante ver hoje os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, que não têm envolvimento com as coisas de Deus. É ou não é? Os adolescentes de hoje só querem saber de celular, só querem saber de televisão, só querem saber de todas as coisas de tecnologia, mas não tem desejo de estar na igreja, não tem desejo de vir aqui aprender um instrumento para tocar num grupo de louvor, ele não tem desejo de subir num púlpito para ler uma palavra. Se você pegar um menino hoje na igreja de 10, 13 anos e falar: filho, vem aqui ler uma palavra, ele não vem, ele não quer, ele não tem o desejo. Quando que você vê hoje uma criança de 13 anos, 14 anos, sentado em casa num cantinho, preocupado em ler a Bíblia para aprender alguma coisa? Você não vê, é raro, isso é raro. E quando Deus olha para Abraão, o que ele está falando aqui? Eu vejo que este homem, ele tem algo tão precioso e dele vai fluir ensinamento e instrução para as novas gerações. Deus estava vendo a aliança de Abraão com Deus. Amém, irmãos? Então é necessário, você que está em casa, você que está aqui, irmãos, nós entendermos que nós temos que trazer o nosso filho, trazer a nossa geração para mais perto do Senhor, porque está findando o tempo. Aí Deus diz para Abraão assim: ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, aquele lugar está cheio de pecado, aquele lugar está cheio de abominação, eu não suporto mais olhar para aquela cidade, eu vim aqui para destruir a cidade. Aí a Bíblia diz assim, que os dois anjos viraram o rosto para a cidade e foram em direção à cidade, e Abraão ficou o quê? Em pé, diante da face do Senhor.
Quando ele está em pé diante da face do Senhor, ele está o quê? Em oração. Ele está em oração. Aí ele diz assim: Senhor, depois você pode continuar lendo na sua casa. Ele diz: Senhor, se houver naquela cidade 50 homens justos, o Senhor vai destruir a cidade com os 50 justos lá dentro? E o Senhor disse para ele: não, Abraão, se houver 50 justos lá dentro, eu vou poupar a cidade por causa do justo. Então olha só o que Deus é capaz de fazer por causa do justo, por causa daquele que obedece. Você está entendendo, irmão? Por causa daquele que é fiel. O Senhor disse: eu pouparei a cidade se eu encontrar lá dentro 50 justos. Aí Abraão diz: e se houver só 40? O Senhor vai destruir a cidade? Ele diz: não, Abraão, eu não vou destruir por causa dos 40. Senhor, mas se houver 30? Se houver 20? E o Senhor diz: eu não destruirei por causa dos 20. Aí ele diz: Senhor, eu não quero ser atrevido, mas eu quero te fazer a última pergunta. Se houver na cidade só 10, o Senhor vai destruir a cidade? E ele diz: não, Abraão, eu não a destruirei por causa dos 10. Aleluia. Então os anjos do Senhor vão até a cidade e anunciam a Ló e a família de Ló, sobrinhos de Abraão: sai da tua casa e vão embora, sai da cidade. Eram os únicos justos que tinham ali. O Senhor diz assim: eu vou tirar vocês daqui, porque virá destruição para esse povo e para essa cidade, por causa da abominação, por causa do pecado, porque não há temor, porque não há tremor no coração do povo a respeito de Deus. Então o Senhor tira aquele que é justo e manda sair da cidade. E quando eles vão embora, a Bíblia diz que começa a descer fogo do céu, enxofre, e enche a cidade, e a destruição vem. Aí eu quero falar para você, irmão, que está em casa, para você aqui, irmão da igreja, olha só, qual é a diferença disso aqui para hoje? Qual é a diferença do que Deus fez com Abraão para o que nós estamos vendo hoje? Não tem diferença nenhuma. Deus está anunciando a sua palavra. Ele está dizendo que vai haver uma destruição. Ele está dizendo que Ele está voltando, que Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar uma igreja preparada. Uma igreja preparada. Aí imaginam hoje Abraão dizendo: Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir a terra? E o Senhor diz: não, eu não vou destruir. Mas então vai acontecer o que o Senhor diz aqui, que Ele voltaria para arrebatar a sua igreja. E quando Ele arrebatar a igreja, o que vai acontecer? Ele está tirando os justos da terra. E tudo que ficar aqui depois, irmão, vai sofrer a consequência. Então entenda bem, o que eu quero transportar para os nossos dias é isso. Nós estamos vivendo dias que o Senhor está alertando a igreja. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com você que está aqui, Deus tem uma promessa na minha vida e na tua vida. Nós não temos que ficar parados, nós temos que nos preocupar com aqueles que estão aos nossos arredores, pessoas, vidas, almas que precisam ouvir a palavra de Deus e entender que Jesus está voltando para buscar uma igreja zelosa, para buscar uma igreja de boas obras, para buscar homens e mulheres que tenham compromissos com Deus, que queiram ter uma vida de entrega, que tenham preocupação em entender o que Deus quer deles. Jesus está vindo buscar a igreja, irmão, a noiva, a noiva. Eu não consigo imaginar, eu vou fazer uma alusão de pensamento aqui, para nós entendermos uma coisa. Eu não consigo imaginar, na representação de noiva e noivo, a noiva que não se importa com o noivo, a noiva que não espera o dia do noivo e visitar ela na casa,
A noiva que não tem desejo nenhum em nenhum dia de estar na casa do noivo para ver como que ele está, para visitá-lo, para conversar, para ter um momento com ele. A noiva que não se interessa pelo noivo. Que noiva é essa? Você conhece noivo assim? Você conhece uma noiva desse jeito? Não, eu não. Toda noiva e noivo que eu conheço, um está desesperado pelo outro, um está desejando o outro, um está querendo estar com aquela pessoa, não vê a hora, vai embora de casa, chega em casa, liga. É assim ou não é? A noiva acabou de sair da casa do noivo, vai embora. Quando ela chega na casa dela, amor, cheguei, amor, está tudo bem, amor, eu estou aqui, manda o WhatsApp, manda isso, está falando. Acabou de conversar o dia inteiro. Chega na casa, ela vai ligar de novo. Porque ela tem uma preocupação, ela quer mostrar que ela se preocupa com ele, ela quer mostrar para ele que ela quer o bem dele, que ele quer o bem dela. Mas se nós somos noiva do Cordeiro, por que o nosso tratamento com o Cordeiro é diferente? Não tenho preocupação de estar na casa do noivo, não tenho preocupação de ver aquilo que interessa para o noivo. A noiva, quando ela está namorando e que ela está se preparando para casar, o que ela faz? Ela vai lá e pergunta para a mãe do noivo, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, o que a senhora faz para ele, o que é bom para ele, o que agrada a ele, o que ele gosta. Ela começa a perguntar, ela começa a entender, ela quer conhecer o noivo. Só que tem muita coisa que ela não perguntou para o noivo, mas ela foi atrás de fontes, mãe, irmão, parente, para saber o que o noivo gosta, para saber o que o noivo tem prazer. A mesma coisa somos nós somos a noiva do Cordeiro, e nós temos que recorrer à fonte para saber o que o noivo gosta, o que o noivo quer, como nós temos que nos comportar para o noivo, porque nós temos um compromisso com ele, nós temos uma aliança com ele, ele tem que ser importante para mim, importante para você. Então, quando Deus olha para Abraão, ele vê um homem que enxerga essa importância e vai levar aquilo para frente. Amém? E hoje é preocupante ver o tanto de pessoas que estão na presença de Deus dentro das igrejas, mas não tem essa preocupação, é ou não é, irmão? Para que a pessoa vem na igreja hoje? Para Deus abençoar ele e ele ganhar um carro novo? É ou não é? Para Deus abençoar ele sair do aluguel, conseguir a casa própria? Para Deus curar ele da doença que ele tem no corpo, da enfermidade que ele está sofrendo já faz anos? Mas quando ele recebe o carro, quando ele recebe a casa, ou quando ele é curado, ou quando ele recebe o milagre que ele está buscando, ele vai agir igual os 9 leprosos. Ele abandona o Cordeiro, ele abandona o noivo. E quando Deus olha para Abraão, ele enxerga um ser humano diferente, um ser humano que entendeu o compromisso. Você quer estar bem com Jesus? Então tenha compromisso. Amém? Tenha compromisso de entrega, de vida, de sacrifício. Porque é muito fácil ter compromisso quando tudo está bem. É muito fácil andar no compromisso quando tudo está fácil. Mas haverão dias difíceis, haverão dias de vales, haverão dias de dores. E é nos dias de dores que eu tenho que entender que o meu compromisso é o mesmo. Ele não muda. A minha vida com Jesus é a mesma, ela não muda. E que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus, Ele sempre vai ter o melhor para você. Ele sempre vai ter o melhor para mim. E nada que Deus fizer, nada que o Senhor for fazer para esse mundo, Ele vai nos deixar enganado, irmão. A Bíblia diz que Ele vai avisar, que Ele vai revelar. E Deus está revelando por causa do compromisso que Ele tem com o povo dEle, que é você, sou eu, somos nós. Então fique atentos para o que Deus está falando. Fique atentos para a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor está ensinando, que o Senhor está buscando uma igreja que tenha desejo de entender e de aprender. Amém? Como eu disse aqui no começo, eu acredito que logo mais tudo volta ao normal, né? Isso aqui foi um vento que nós passamos, dias difíceis, um vento que nós vivemos aqui,
em que nos tirou da igreja, e Deus permitiu esse vento que nos tirou da igreja, nos colocou dentro de casa e nos proibiu de estar aqui. Só que no meio desse vento, vai ter gente que vai acordar e vai ter gente que vai dormir. Vai ter gente que vai acordar e vai entender: meu Deus, como é horrível ficar longe da igreja, como é horrível ficar longe da presença do Senhor, como é horrível ficar longe daquele momento do culto, de estar envolvido com aquele ambiente. E quantas vezes eu abri mão disso por besteira, e aí ele vai vir com mais força, com mais vontade, com mais dedicação. Só que vai ter outros que vão ficar afastados e vão se acomodar. Muitos não vão querer voltar. Eu acredito nisso, que muitos não vão querer voltar, se acomodam. Então nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Deus e entender uma coisa: que o nosso compromisso com o Senhor, como o Senhor enxergou isso em Abraão, ele é maior do que qualquer coisa. A nossa aliança com Deus, a promessa de Deus na tua e na minha vida é maior do que qualquer coisa. Amém, irmão? É maior do que qualquer coisa. Ontem nós estávamos pregando, falando no culto, que muitas vezes a gente coloca a culpa em Satanás, não é? Fala que o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo foi culpado disso e daquilo, e o diabo não foi culpado, não. Qual é o papel de Satanás? Qual é o papel do diabo? O papel do diabo é oferecer, mas ele nunca vai te obrigar a pegar. Amém ou não? O papel do diabo é colocar diante de você a mesa, é o trabalho dele. Ele vai lá e coloca a mesa diante de você. Ele nunca vai te obrigar, ele nunca vai pegar na tua mão e colocar em cima daquilo que é pecado. Quem faz isso sou eu, porque a decisão final para tudo sempre vai ser sua. Isso se chama livre-arbítrio. Amém? A decisão de ser obediente ou não é sua. Satanás não colocou a fruta na boca da Eva. Amém, irmão? É ou não é, irmã Helena? Satanás não colocou, come aí, enfiou a fruta goela abaixo na Eva. Não foi assim. Ele mostrou a fruta. Ele falou assim: é preciosa aos olhos, vai comer? Acontece isso e aquilo. Quem resolveu desobedecer foi a Eva. Você está entendendo? Quando Deus olha para Abraão, por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele acreditou. Ele fechou os olhos para todas as outras coisas, e ele acreditou em Deus com tanta força, com tanta vontade e determinação, que ele fez o melhor que ele tinha para Deus. Aí a minha preocupação de hoje é essa: nós vamos até quando, até que tempo fazer o nosso melhor para Deus? Às vezes nós deixamos que pequenas coisas nos afastem do Senhor Jesus. Vamos fazer o nosso melhor para Deus, porque existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma aliança de Deus com você, uma aliança que não é para ser quebrada, que não é para ser destruída, uma aliança de Deus com a tua vida, que é para sempre. Amém, irmãos? Então eu quero que você reflita sobre essa palavra. Você que está aqui comigo, se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu quero orar com você, adorar Jesus. Você que está em casa, se você quiser se colocar sobre os seus pés, coloque sobre os seus pés também. Vamos orar, vamos clamar esse Deus que é poderoso, orar pela oportunidade que Ele nos dá, sobre essa palavra que você ouviu. Reflita no teu coração, tudo que está acontecendo, e Deus está te avisando, como Ele avisou para Abraão. Tudo que está acontecendo no mundo, e Deus está nos avisando aqui, igreja. Ele está nos chamando para mais perto, e Ele está dizendo que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando de mim. Vamos orar? Senhor meu Deus, amado da minha alma, Deus glorioso, Deus de paz, nós te louvamos, ó Deus, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que nós temos de aqui estar na tua casa, de neste lugar engrandecer o teu nome e te exaltar.
Senhor Jesus, ouve, Deus, o clamor do teu povo, ouve a oração da tua filha, do teu filho, Pai, que ouviu essa mensagem, que entendeu o propósito dessa palavra, que entendeu o teu chamado, Senhor, para a vida dele. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o inimigo, ele tem tentado, ele tem apresentado tantas ciladas, tantas mesas, tantos banquetes, para tentar nos tirar da aliança e do propósito que nós temos com o Senhor. Mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o Deus que nos capacita, o Senhor é o Deus com quem nós assumimos um compromisso, meu Pai. Então não nos deixa, não permita, meu Deus, que na minha mente, nem no meu coração, a tua igreja, esse povo que está comigo aqui, que nós venhamos nos desviar em nenhum pensamentos, nós venhamos nos ir por outro caminho, Pai, mas que nós nos mantenhamos firmes, focados, e com o propósito, Senhor, de levar para o próximo, de levar para as outras gerações, de levar para aqueles que estão ao nosso redor, a tua palavra viva, a tua palavra, Senhor querido, que muda, que transforma o homem, Senhor, que sara a alma do ser humano. Abençoa o teu povo, Jesus, abençoa a tua igreja, Pai, cada um que aqui está, Senhor, aleluia, ministra o nosso coração, Senhor, e que, como o Senhor disse de Abraão, que o Senhor possa nos conhecer e que nós possamos conhecer o Senhor na intimidade, na profundidade daquilo que o Senhor é e daquilo que nós somos para Ti. Aleluia, glória a Deus. Adora o Jesus, adora o Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Do teu Espírito eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Oh, Deus está cuidando de você, meu irmão. O Senhor tem revelado a sua palavra, aleluia, para abençoar a tua vida, para mostrar a vontade dele para você. Então creia nisso, se firme sobre essa palavra. Deus vai te abençoar, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para nós encerrarmos, guarda essa palavra no teu coração. Quarta-feira nós estaremos adorando o Senhor novamente, aleluia, no culto, engrandecendo o nome de Jesus, né? Esse culto que você assistiu aqui, nós vamos transferir ele lá para o YouTube, lá para o canal, falando de Jesus. Depois você entra lá, quiser assistir ou enviar para alguém, você pode compartilhar com alguém, tá bom? E divulga o canal, irmão, fala do canal, tem várias mensagens ali. Eu sei que muita gente vai ser abençoada através desse canal, através das mensagens que eles vão ouvir ali, né? Então divulgue, fala, entra lá, se inscreva, né? Deixa lá um joinha lá e passa para os outros, transmita isso para outras pessoas, porque outras vidas vão ser impactadas pela palavra do Senhor. Nós temos que procurar de todas as formas meios de pregar e de falar de Jesus. Jesus era inteligente, muito sábio na época dele. Ele ia para os montes e lá de cima dos montes ele pregava e uma grande multidão conseguia ouvir. E hoje ele nos deu essa ferramenta, né? A internet, o rádio, a televisão. Nós temos uma ferramenta que pode levar Jesus para muita gente. Então vamos divulgar. Nós vamos usar. Se Jesus estivesse aqui hoje, trabalhando no ministério dele aqui hoje, como homem, ele estaria usando essa ferramenta para atingir muita gente, para alcançar uma grande multidão. Amém? Então nós temos que fazer uso daquilo que está nas nossas mãos e da ferramenta que nós podemos alcançar mais pessoas também para Jesus. Amém, irmãos? Estenda as tuas mãos, receba a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, Deus abençoe você poderosamente. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e a sublime consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Todos digam amém. Meu irmão, Deus abençoe a todos. Quarta-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar aqui na igreja. As portas estão abertas para receber todos vocês que estão aqui, em o nome de Jesus, amém? Um abraço, Deus abençoe, até